Olá pessoal, estamos hoje começando aqui nosso projeto do Revisaço para a OAB, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Trigueiro, sou professor de Direito Processual Penal e vamos ter aí basicamente 3 aulas para tentar fazer uma revisão geral dos principais assuntos de processo penal para essa tua primeira fase do exame da ordem. Se Deus quiser, né, a gente vai conseguir aí fazer uma revisão para que você feche praticamente o processo penal, beleza? Então vejam, essas 3 aulas eu vou tentar, através de resolução de questões anteriores elaboradas pela própria banca FGV, a gente vai tentar revisar ao máximo os principais assuntos de direito processual penal. Vai ser uma revisão rápida, tá? Dos principais tópicos, para pelo menos a gente ter uma noção geral dos principais assuntos que vão cair nessa tua primeira fase, tá? Para que você feche processo penal, consequentemente também as outras matérias aí que os outros professores estão fazendo a maior força aí para que você detone nessa primeira fase e obtenha o êxito e venha fazer a segunda fase conosco, tá? Segunda fase aqui, a gente abre a segunda fase aqui de direito penal e comigo e com o professor também Rodrigo Almendra, tá? E se Deus quiser, você obtendo o êxito aí, querendo fazer a segunda fase, será um prazer recebê-los, beleza? Então, pessoal, como é que a gente vai trabalhar? Eu vou colocando aqui com vocês os slides de resolução de questões e a gente vai fazendo aí uma revisão geral. Nessa primeira aula eu vou tentar já iniciar, tá, a revisão do assunto inquérito policial, ação penal e ação civil ex delito, tá? Que são assuntos que já foram cobrados na primeira fase do exame da ordem e a gente vai começar através de resoluções desses assuntos para tentar fazer aí para tentar passar para vocês uma visão geral do que é que você precisa saber desses assuntos para fechar qualquer questão de prova, beleza? Então bota lá na lousa, aí ó, tá a parte introdutória, revisar, professor Bruno Trigueiro, processo penal, vamos passar lá para a próxima questão, pronto, ó. Os assuntos que vamos começar a resolver aí hoje é o assunto inquérito policial, ação penal e ação civil ex delito. Passa aí. Vamos lá, primeira questão que caiu aí na FGV, prova 2013, recente aí, 2013.1, e ela diz o seguinte, ó: na cidade A, o delegado de polícia instaurou um inquérito policial para averiguar a possível ocorrência do delito de estelionato praticado por Márcio, tudo conforme minuciosamente narrado na requisição do Ministério Público Estadual. Ao final da apuração, o delegado de polícia enviou o inquérito devidamente relatado ao promotor de justiça. E no entendimento do parquê, a conduta praticada por Márcio, embora típica, estaria prescrita. Vem para cá, pessoal. Ó, aqui, para a gente responder essa questão, eu não vou ver nem os itens ainda. Mas só para você ter uma noção, o que é que aconteceu aqui? O delegado de polícia realizou todas as investigações, finalizou o procedimento investigativo, e aí lembrar, quando o delegado finaliza o inquérito policial, ele faz uma peça que a gente denomina de relatório. O relatório é a peça que finaliza o inquérito policial. Nesse relatório, o que é que o delegado de polícia vai fazer? Ele basicamente vai descrever tudo o que ele fez ao longo do procedimento investigativo. Ele vai, basicamente, narrar para o Ministério Público, que é o destinatário imediato das investigações, ele vai narrar tudo o que ele fez ao longo daquele procedimento investigativo. Finalizado o inquérito policial, então, pela sistemática do Código, ele envia o delegado o inquérito policial ao juiz, e o juiz vai abrir vista para o titular da ação penal pública, que no caso é o Ministério Público. Quando o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial, pessoal, ele tem 3 opções. Quais são as 3 opções? O Ministério Público pode pegar o inquérito policial, analisar o inquérito policial e entender que o inquérito policial produziu, né, provas suficientes para ele propor uma ação. Produziu aquilo que a gente chama de justa causa. O que é justa causa? É o conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma ação penal. Se o Ministério Público pega o inquérito policial, observa que há justa causa naquele inquérito, observa que o inquérito produziu provas suficientes para a propositura de uma ação, o que é que o Ministério Público vai fazer? Ele vai ser obrigado, em tese, a oferecer a denúncia. Por que eu digo que ele vai ser obrigado, em tese, a oferecer a denúncia? Porque existe um princípio que rege a ação penal pública, pessoal, que é o princípio da obrigatoriedade, ou também chamado de princípio da legalidade. O que é que diz o princípio da obrigatoriedade? O princípio da obrigatoriedade vai dizer que, em regra, se o Ministério Público estiver diante da justa causa, ele é, adivinha, obrigado a oferecer a denúncia. Se o Ministério Público tem justa causa, ele é obrigado a oferecer a denúncia. Ele só pode deixar de oferecer a denúncia se houver algum óbice, algum impedimento legal à propositura da ação. Como exemplo disso, um crime está prescrito, como é o que diz a questão.
Por quê? Porque raciocina. O Ministério Público vai oferecer a denúncia para quê? Para provocar o Estado, para que o Estado instaure um processo e exerça o chamado direito de punir. Então, a finalidade de se propor uma ação penal é provocar o Estado para que o Estado, por intermédio de um processo, exerça o direito de punir. E se um crime estiver prescrito, o Ministério Público não pode ser obrigado a denunciar. Por quê? Porque aquela ação penal já não vai lhe trazer mais nenhuma utilidade. Porque se o crime prescreveu, o que é que acontece com a prescrição? Prescrição, pessoal, é causa extintiva da punibilidade. Está lá no artigo 107 do Código Penal. O artigo 107 do Código Penal diz: extingue a punibilidade a prescrição. Ou seja, o Estado perde, é extinto o direito de punir do Estado. Então, se o Ministério Público tem justa causa para a proposição, tem um conjunto probatório que possibilita a proposição, em regra ele é obrigado a denunciar. Agora, ele pode deixar de denunciar se tiver alguma coisa que impeça a propositura da ação, como é o caso da prescrição. Beleza? Bruno, finalizado o inquérito policial, manda para o juiz abre vista para o MP. Primeira opção que o Ministério Público tem qual é? Bora. Tem justa causa, ele oferece em regra a denúncia, porque ele seria obrigado a denunciar, salvo se houver algum impedimento legal. Mas pode o Ministério Público, no entanto, pegar o inquérito, analisar o inquérito policial e dizer assim: opa, eu não tenho justa causa ainda, eu estou analisando o inquérito policial, o inquérito não apurou provas ainda suficientes para a propositura de uma ação. Mas eu vislumbro que ainda podem ser realizadas diligências que o delegado de polícia não realizou. Então, se o Ministério Público entender que não tem justa causa a propositura da ação, mas vislumbrar ainda a possibilidade de serem realizadas diligências que o delegado de polícia não teria realizado, o artigo 16 do Código de Processo vai dizer o quê, pessoal? Que o Ministério Público pode solicitar novas diligências ao delegado de polícia, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Então, se o Ministério Público pega o inquérito, observa que não tem justa causa, não tem um conjunto probatório mínimo necessário à propositura da ação, mas visualiza que pode requerer diligências, ele pode, segunda opção, requisitar novas diligências. Nesse caso, requisitando novas diligências, o inquérito vai voltar para o delegado para continuar as investigações. E a terceira e última opção do Ministério Público, qual é? É ele pegar o inquérito, analisar o inquérito e dizer: não tenho justa causa, não tenho o conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma ação, e não vislumbro mais nenhuma diligência que pode ser realizada. Ou seja, não tem mais nada para ser feito. Se não tem mais nada para ser feito, sobra o Ministério Público fazer o quê? Solicitar o arquivamento do inquérito policial. Tá? Então ele solicita ao juiz que o juiz arquive o inquérito policial. Por quê? Porque não tem provas suficientes à propositura daquela ação. Foi basicamente isso que a questão dessa OAB cobrava de vocês. Veja o que diz a questão, bota lá na lousa. Olha o que ela diz, ó. Na cidade A, o delegado de polícia instaurou um inquérito para averiguar possível ocorrência de um delito de estelionato praticado por Márcio. Tudo conforme no censamento narrado na requisição do Ministério Público Estadual. Ao final da apuração, o delegado de polícia enviou o inquérito devidamente relatado ao promotor de justiça. Na verdade, aqui, ó, pelo código, ele não envia, o delegado não envia direto ao promotor. Pelo código, aqui tem até um erro técnico da FGV, pelo código, o delegado enviaria os autos concluídos ao juiz e o juiz abriria vista ao promotor de justiça. Mas isso aqui, sinceramente, não ocasionaria nenhum prejuízo na prova ao candidato. Aí ele diz: no entendimento do parquê, a conduta praticada por Márcio, embora, veja, típica, o que é uma conduta típica? É uma conduta que, em tese, está prevista em lei como sendo fato delituoso e estaria prescrita. Olha, o Ministério Público pode dizer: eu tenho provas de que a conduta foi típica. Eu tenho provas que demonstram que o fato narrado é considerado uma infração penal. Mas o crime está prescrito. Se o crime está prescrito, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia. O que é que resta ao Ministério Público fazer? Solicitar ao juiz o arquivamento do inquérito policial. E aí vamos para as respostas. Quais são as respostas? Bota lá, passa a caixão. Olha o que ele diz. Nessa situação, o promotor deverá arquivar os autos? Não. O promotor de justiça ele não arquiva inquérito, ele solicita arquivamento de inquérito. O inquérito só pode ser arquivado com a manifestação de vontade do Ministério Público e do juiz. Tem que os dois concordarem com o arquivamento. Agora, o Ministério Público pede o arquivamento e o juiz arquiva. Então, a letra A não pode, porque ele diz: o promotor deverá arquivar os autos? Não, o promotor não arquiva os autos, o promotor solicita arquivamento. Deve o promotor oferecer a denúncia? Não. Por que ele não oferece a denúncia? Porque, embora ele tenha justa causa, embora ele tenha um conjunto probatório necessário
ao oferecimento da denúncia. Embora a conduta seja típica, o crime prescreveu. Se o crime prescreveu, há o quê? O impedimento legal à propositura da ação. Aí ele diz, determinar a baixa dos autos a quem? É o delegado de polícia? Não. Não adianta mais ele estar solicitando diligências nesse inquérito policial se a ação penal já não pode mais ser proposta. O que é que sobra para o Ministério Público fazer? Requerer o arquivamento do inquérito policial. É a resposta dessa primeira questão. Tranquilo? Então, sopinha no mel, fácil, fácil. Primeira questão é solicitação do arquivamento, a resposta é a letra D. Vem para cá, ó. Aí na pausa entre as questões, eu queria até fazer, de certa forma, um convite para vocês. Tá, pessoal? Olha, acessa lá o Facebook, me adiciona no Facebook, Bruno José Coelho Trigueiro, bota só Bruno Trigueiro, você me acha lá. Se não achar só Bruno Trigueiro, bota lá Bruno José Coelho Trigueiro, meu nome completo que você vai achar. Me adiciona, por quê? Porque eventuais dúvidas, sugestões de como é que você tem que estudar para essa primeira fase, tudo isso a gente pode ir lá, tá se comunicando no Facebook, beleza? E às vezes eu coloco até alguns julgados importantes, algumas informações importantes, que você me adicionando lá, você está acompanhando e está se atualizando em processo penal. Beleza, pessoal? Então, ó, me adiciona lá no Face. Se quiser me encontrar também através de e-mail, manda um e-mail. O e-mail é brunotrigueiro@yahoo.com.br, brunotrigueiro@yahoo.com.br. Então você pode me encontrar tanto no Facebook como também aí através do e-mail.